Opa, bom dia, meu nome é Vitor, eu sou aluno do quinto período de Biologia e estou tendo a oportunidade, de cursar essa matéria juntamente com o pessoal do sétimo período, que é a Anatomia e Fisiologia Animal. E hoje eu vou estar falando um pouquinho, tentando, através dessa apresentação, responder para vocês a seguinte questão: como os sistemas sensoriais detectam a luz? Então, como é representado no episódio sobre evolução do documentário Cosmos, muito bem narrado pelo astrofísico Tyson, que a nossa turma acabou assistindo no ciclo passado, então eu achei interessante citar, acredita-se que há centenas de milhares de anos, um procarioto primitivo foi capaz de desenvolver em uma mutação uma molécula capaz de absorver a luz, enquanto em outra mutação subsequente permitiu que essas bactérias nadassem na direção oposta à luz, fugindo para o fundo da água, do mar, de onde elas estivessem, e se abrigando em regiões mais escuras. E que grande vantagem isso conferiu para os descendentes desse procarionte frente aos demais? Acontece que as moléculas do material genético é, são sensíveis à luz, a luz ultravioleta é emitida na luz solar, o que acaba facilmente causando danos a esses organismos, já que não havia praticamente nenhuma barreira entre a luz solar e seu interior naquela época, nenhuma proteção, certo? E eu acabei trazendo aqui alguns exemplos de como os raios podem danificar o nosso material genético, sendo de forma direta, destruindo a molécula e causando anomalias no glicoesqueleto e até mesmo quebra nas ligações de hidrogênio, como vocês podem ver aqui e aqui. Aqui, no caso, a radiação quebrando as ligações e a ligação sendo refeita pelos mecanismos de reparo de forma normal, o que naquela época era mais grave ainda, porque ainda não existiam, provavelmente, de mecanismos de conserto, de reparo genético. E aqui, como a radiação acabando tirando a molécula das condições ideais dela, no caso aquecendo, provavelmente, e desnaturando a molécula, o que acaba também causando uma anomalia, um defeito que pode acabar sendo fatal ou então gerando descendentes e impedindo na multiplicação desses procariontes, certo? E ou então de forma indireta, onde os raios UV eles vão excitar as moléculas de hidrogênio ou de oxigênio, tornando-as em radicais livres que podem vir a se ligar na estrutura do DNA e danificar através de oxidação. É... Aqui no caso o exemplo, do da luz UV fornecendo energia para a molécula que, no caso, dois exemplos poderiam ser a molécula de oxigênio e as moléculas de hidrogênio, e danificando o material genético em seguida, já que esses radicais livres eles têm a capacidade de se ligar no que eles veem pela frente, independendo do que for e tomando o lugar de outra molécula, na tentativa de se estabilizar, E ao meu ver isso acaba sendo meio irônico, Porque o uso de luz, algo que é tão essencial hoje em dia para a vida na Terra, e a nossa primeira interação com ela foi na tentativa de evitá-la. Não sei. Então, agora vamos dar início de fato a como os sistemas sensoriais detectam a luz. Falando um pouquinho a respeito da fotossensibilidade, que é o que confere aos animais a mais simples habilidade de se orientar em relação à luz, sendo no caso o sol, lua ou então atualmente até a luz doméstica, como a gente acaba vendo em alguns casos, até em animais mais complexos também a habilidade de obter informações extremamente detalhadas sobre como o objeto no ambiente ou outros animais, no caso a habilidade em si de fato de enxergar, como a gente chama. E portanto, por conta disso eu trouxe aqui alguns exemplos mais notórios que representam diferentes formas do uso que dão, diferentes formas para o uso da fotossensibilidade, sendo a mariposa, que usa a luz da nossa casa que usa a luz da lua, desculpa, para se orientar, e acaba que eu citei um exemplo à parte, que
pode vindo acabar vindo parar dentro das nossas casas, já que atualmente a Lua não é mais a única luz noturna existente. Aqui outro exemplo das minhocas, que usam a luz como uma espécie de alerta, usam a luz para conferir a elas a necessidade de estar se enterrando novamente, certo? Já que fora do subsolo elas acabam ficando à vista de predadores e também não elas estão adaptadas para viver abaixo, não acima dele. E por último, o homem moderno, né? Que somos nós que usamos a luz basicamente para enxergar do vermelho ao azul com detalhes e a uma distância razoável todos os sólidos presentes ao seu redor. E é o que a gente vai tentar entender como esses animais e como nós fazemos isso ao longo dessa apresentação. Tendo a luz como algo tão presente no nosso ambiente, não é surpreendente que tantos animais, simples como complexos, percebam, né? E reajam a ela. Contudo, o mais surpreendente, que eu acho extraordinário nisso, é que ao longo da evolução, a base para a fotossensibilidade, sendo essa uma família de pigmentos denominados rodopsinas, tenha sido preservada entre todos os grupos de animais existentes. E já que a rodopsina é algo presente em todos os grupos de animais, ela deve ser algo importante, certo? E sim, basicamente a fotossensibilidade depende da capacidade das rodopsinas absorverem fótons de luz. E como resultado sofrerem uma alteração na sua conformação molecular, como a gente vai estar vendo aqui. A molécula de rodopsina consiste em uma proteína, a opsina, no caso aqui a molécula de rodopsina completa, e uma parte vital dela, que é a opsina, que sozinha não é fotossensível, e de um agrupamento não proteico que absorve a luz, o o 11-cis retinal, que são ambos, a opsina e o 11-cis retinal, intimamente ligados por ligações covalentes. E como ocorre essa reação de detecção de luz? A cascata, ela se inicia da seguinte forma: quando a 11-cis retinal absorve um fóton de energia, ele se transforma no seu isômero, o Al-transretinal. Essa alteração ela tensiona as ligações com a opsina, que indica a detecção de luz. E após uma série de reações enzimáticas, o Al-transretinal ele consegue retornar a sua forma de 11-cis retinal, dispondo-se assim a detectar, absorver novamente um novo fóton de luz que possa vir a ocorrer, a acometer ele, né? Assim, se combinando novamente com a piscina e formando um pigmento sensorial funcional. Então, recapitulando aqui, o 11-cis retinal, que é sensível à luz, quando ele absorve o fóton, ele é convertido no isômero, ao transretinal. Depois de passar por estados intermediários estáveis, o Al-transretinase ativa toda uma cascata, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente à frente. E essa cascata é iniciada pela proteína G, que a gente também vai ver mais à frente, levando a uma mudança de potencial de membrana. E quando o Al-transretinal readquire a conformação 11-cis, ele volta a ser responsivo, como eu disse, pronto para receber um novo fóton. Então, partindo para uma visão consideravelmente mais macro, nós temos os bastonetes. O bastonete dos vertebrados ele é um neurônio modificado para a fotossensibilidade. As membranas dos discos bastonetes estão densamente acopladas com rodopsinas, que a gente acabou de falar, e a membrana plasmática dos bastonetes ela é capaz de hiperpolarizar-se, tornando-a mais negativa em resposta a um raio de luz. Mas eles não disparam potenciais de ação, vale ressaltar, o que vai ser importante mais à frente, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre a retina. E então aqui, recapitulando, o potencial de membrana ele controla a quantidade de neurotransmissor que vai ser liberado, que a gente vai abordar mais a fundo posteriormente. E aqui mostrando, né, como um estímulo luminoso fraco, ele resulta em uma leve hiperpolarização
E um estímulo de luz intensa resulta em uma significativa hiperpolarização aqui no intervalo, né? Que no caso isso é mensurado pelo bastonete. Aqui variando, né, de algo em torno de menos 40 milivolts no pico, em resposta a um estímulo fraco, já no estímulo forte batendo quase menos 55 milivolts, que é um potencial relativamente considerável. E essa excitação da rodopsina dá início a uma cascata de eventos, que é aquela cascata, parte dela, que a gente citou anteriormente, onde a rodopsina fotoexcitada se combina com uma proteína G, chamada transduxina. A transduxina, ela ativa a fosfodiesterase, ou PDE, que converte a GMPC em GMP. Essa reação desempenha um papel central na fototransdução, como a gente vai ver mais pra frente também. No escuro, o GMPC, no segmento externo, se liga a canais de cátion, os mantendo abertos e os permitindo a passagem de Na+, para o interior do segmento externo, com a conversão de GMPC em GMP também. Os canais, acontece dos canais se fecharem e a célula se hiperpolariza. É interessante citar também que essa corrente escura nos fotorreceptores faz sentido evolutivamente, pois a capacidade de perceber sombras é uma vantagem seletiva muito relevante na fuga de predadores. E aqui a imagem de onde eu obviamente tive que colar para tá passando o nome de todas as proteínas para vocês. A rodopsina ela vai absorver a luz, como eu disse, levando para a proteína G, a transduxina, e a convertendo a GTP em GCP. Aí aqui, mais à frente, a transduxina ativada libera uma de suas subunidades, que ativa a PDE. E a PDE ativada se hidrolisa, quer dizer, a GMPC, não ela mesma, produzindo 5 linhas GMPC e provocando o fechamento dos canais de Na. Isso tudo, como talvez vocês possam se lembrar em citoquímica, né, acaba causando uma diferença de potencial que é relevante na célula, né, essa entrada e saída, esse fechamento e abrimento dos canais de sódio. E aqui a gente pode falar voltar a falar, né, um pouco da diversidade de sistemas visuais existentes, focando mais especificamente nos invertebrados, já que, como eu disse, né, a capacidade de detectar luz é algo que está presente em todos os grupos de animais existentes. Então acho interessante a gente tentar abranger o máximo possível desses grupos aqui e as peculiaridades na forma de detectar luz que cada um desses animais apresenta, cada um desses grupos. E eu trouxe aqui primeiramente como exemplos planárias, já que elas são capazes de obter informação sobre a direção relativa da luz a partir dessas células fotorreceptoras denominadas oscilos. E essas estruturas são parcialmente protegidas por células pigmentadas, exceto quando o animal está voltado diretamente para a luz. Os océolos bilaterais eles não são igualmente estimulados, o que permite que o animal, através dessa diferença, consiga obter e utilizar a informação obtida para evitar a luz. Essa, como eu disse, detecção relativa da luz. Já os artrópodes, no caso os insetos aqui, eles desenvolveram algo chamado de óleos compostos, que lhe fornecem informações sobre padrões luminosos do ambiente. Esses óleos eles são chamados compostos porque cada olho apresenta inúmeras subunidades chamadas omatídeos. Aqui, acho que nesse zoom a gente pode ver um pouquinho melhor, né? Os óleos compostos de uma mosca das frutas, que contém centenas de omatídeos. E é basicamente isso. Cada um ele funciona como uma lente que direciona a luz captada em pequenos ângulos diferentes, e por sua vez eles acabam, no caso, cada um deles, por mais que cada um deles esteja detectando a luz por um ângulo diferente, a soma de todos eles resulta em uma unidade óptica, no caso aqui da mosca e da formiga, e possuindo duas unidades.
que no caso 2 olhos. E o número de omatídeos em olhos compostos também pode variar significativamente, desde artrópodes que possuem um pequeno número, como as formigas, passando por 800 em algumas moscas e atingindo incríveis 30.000. Aqui que eu fiz questão de. Opa! De um pequeno spoiler de estar trazendo nos olhos das libelas, conferindo ao animal um enorme, né, um maior campo visual, já que cada omatídeo detecta a luz de um ângulo. A libela possui uma capacidade incrível. E dando seguimento nessa tentativa de abranger o maior número de grupos, vamos citar algo incrível que é a convergência evolutiva dos olhos de vertebrados e cefalópodes, que ambos são capazes de formar imagem da forma que a gente vê, né? Algo, no caso seria algo semelhante a de uma câmera, a forma como uma câmera fotográfica gera a imagem. E tipo, apesar de ter evoluído independentemente, a semelhança entre eles acaba sendo extraordinária, como acho que até vocês podem estar observando aqui pelas imagens. Então, vamos tentar fazer uma breve análise aqui, citar o máximo de características que a gente pode estar extraindo dessa imagem. Que seria que o olho de vertebrados ele é esférico e preenchido por um fluido, e ele é revestido por uma rígida camada que a gente chama de esclera, aqui, que seria essa camada externa aqui, que acaba dando forma a ele também, né? Já agora algo mais genérico, na parte anterior do olho, a esclera ela adquiria transparência e forma a córnea, que é onde a luz vai penetrar e onde a gente vai estar de fato processando a informação dessa luz que chega para levá-la até o nervo óptico e adiante, como a gente vai estar vendo posteriormente. Logo abaixo da córnea, a gente encontra a íris, que é uma camada pigmentada que confere a cor aos olhos e tem como função de controlar a quantidade de luz que atinge as células. No caso, na tentativa de evitar até mesmo danificar essas células caso passe uma quantidade elevada de luz de fótons, certo? E a abertura central da íris, que é a pupila. A íris ela funciona sob controle neuronal, contraindo-se e diminuindo, no caso se dilatando. A pupila em si, em situações de luminosidade excessiva e relaxando ela. Aí sim, no caso, relaxando e dilatando a pupila quando a luminosidade ela decresce, né? Ela diminui. E atrás da íris se encontra o cristalino, uma estrutura com função de lente, capaz de ajustar o foco da imagem que chega à camada fotossensível, no caso a retina, na porção mais externa, mais interna do olho. A córnea e os fluidos que preenchem o globo ocular, eles são os principais responsáveis por focalizar a luz que chega na retina. Mas o cristalino ele permite que o olho proceda à acomodação, que é a habilidade capaz de focar, que nos permite focar objetos em diferentes distâncias, como a gente pode estar vendo aqui na imagem, né? E aí eu achei interessante citar que os peixes, anfíbios e os répteis, eles usam essa acomodação movendo o cristalino, enquanto nós, mamíferos, aqui no caso eu trouxe o exemplo de um gato e de uma coruja e nas aves, a gente altera a forma do cristalino para estar exercendo essa função. Aqui, no caso, eu trouxe o exemplo, né, de um peixinho dourado, uma salamandra e um gecko leopardo para representar os répteis. E aqui a figura, né, fazendo a analogia que as lentes de câmera de uma câmera fotográfica elas focam a imagem invertida sobre o filme da mesma forma que o cristalino dos olhos focam a imagem na retina. E por isso que a imagem a gente costuma ouvir bastante, né? Que a gente vê as coisas, na verdade a gente vê invertido, só que na hora de processar a gente processa ela do jeito correto. E aqui para a visão de objetos próximos, os músculos ciliares eles se contraem, arredondando o cristalino. A gente pode ver aqui, ó, tá bem mais achatado do que aqui.
E para visão a longa distância, os músculos ciliares eles relaxam e os ligamentos suspensórios eles puxam o cristalino, que adquire uma forma ainda mais achatada, mais ainda do que como a gente pode ver aqui para média distância, para uma distância entre aspas normal. Então, até agora a gente se referiu a apenas um tipo de fotorreceptor, certo? Que seria o bastonete. Mas existe também outro tipo de célula fotorreceptora nos vertebrados, que são os cones. E a retina humana, ela possui cerca de 5 milhões de cones e 100 milhões de bastonetes, todos eles dispersos de forma homogênea, de forma heterogênea ao longo da retina. Na gente, por exemplo, a luz oriunda do centro do campo visual incide sobre a fóvea, e a fóvea é o local com a maior concentração de cones. E, se não me engano, são cerca de 160 mil por milímetro quadrado. E já um exemplo muito interessante seria a fóvea de um falcão, que tem praticamente o dobro nesse número por milímetro quadrado. Seria algo em torno de 320 mil. É, de 320 mil cones, certo? Além disso, o falcão ele possui duas fóveas em cada olho. Uma recebe a luz que vem da frente, enquanto a outra percebe o que vem embaixo do animal. Dessa forma, ele consegue voar analisando o seu futuro trajeto e enquanto ele analisa o chão abaixo dele, onde ele pode detectar alguma presa em fuga ou então simplesmente traquear, né, ao longo de uma perseguição. E a retina humana, ela possui três tipos de cones. Cada um desses cones com uma molécula de opsina ligeiramente distinta em relação ao comprimento de onda que ela melhor absorve. Embora todas possuam o mesmo grupamento 11-cis retinal que a gente falou anteriormente, como responsável pela absorção da luz, a interação com a opsina determina a sensibilidade espectral da molécula de rodopsina resultante. E aqui, opa, outro spoiler, a gente tem o exemplo, né, de cada um desses cones, desses tipos de cones, a melhor a taxa de absorvância, onde eles têm a melhor absorvância frente ao comprimento de onda, que seria algo em torno ali entre o violeta e o azul, outro já para o verde amarelado e outro efetivamente no amarelo. No caso, mais efetivamente no amarelo não, né, mais puxado pro vermelho, onde os três a combinação desses três pode acabar resultando, como a gente já sabe, em qualquer uma das cores do espectro visível que a gente enxerga. E a ausência deles, logicamente, resultando no preto, assim como a junção de todos eles resulta na branca. No caso, na luz do sol e na ausência de qualquer tipo de luz. Algo também que é interessante de estar reparando aqui é que muitas vezes a gente escuta que a cor que mais nos chama atenção seria o verde. Porém, analisando esse gráfico e refletindo um pouco, a gente pode até chegar à conclusão que o amarelo me parece uma cor que a gente tem muito mais capacidade de estar enxergando, que no caso que seria muito mais chamativa para nós, o que acaba se a gente parar pra pensar em alguns logos estranhos, por exemplo, do McDonald's, que tem a cor tem um fundo vermelho destacado de forma bem chamativa em um amarelo, dentre outros exemplos, que muito provavelmente, como uma jogada de marketing, se findam nesse fato, né? E finalmente chegamos aqui na figura onde temos uma representação com zoom do que ocorre enquanto a luz passa pela nossa retina, que seria esse fragmento aqui, amplificado aqui. E basicamente a retina ela é organizada em 5 camadas de neurônios que recebem a informação visual. E eles já processam antes mesmo de enviar o cérebro. Acho que algo que a gente acabou falando anteriormente um pouquinho, né? Então vamos tentar entender finalmente como a retina informa ao cérebro o que vê, estudando brevemente essa representação, né? Essa imagem
que mostra como essas camadas se interconectam e influenciam mutuamente uma nas outras. Não sei se mutuamente uma das outras seria um pleonasmo, mas acontece que assim que a imagem chega à retina, ela incide sobre os fótons que receptores e eles basicamente vão redirecionar os sinais para as células bipolares que estão aqui e de lá as células ganglionares que vão disparar o potencial de ação para se propagar pelo nervo óptico e de lá elas vão finalmente para o encéfalo já processadas. E também vale ressaltar que as células horizontais recebem aferências de fotorreceptores e influenciam nos demais fotorreceptores, enquanto as células amácrinas recebem aferências de células bipolares, influenciando as células ganglionares. Desculpa. E lembrando da nossa discussão anterior, somente os fotorreceptores são sensíveis à luz na retina. Todas as demais sofrem interação de luz por sinapse com elas. No caso, com elas não, né? Com eles, que seriam os fotoreceptores. E somente as células ganglionares que vão sair informações da retina para o nervo óptico. Então, só para fixar mesmo, vamos tá recapitulando aqui na legenda. Acontece que a luz ela viaja através de camadas de neurônios transparentes, células ganglionares, amácrinas, bipolares e horizontais. E ela é absorvida pelos bastonetes e cones, que são as células fotorreceptoras, no fundo da retina. A informação visual ela é processada por várias camadas de neurônios e finalmente converge para as células ganglionares que projetam seus axônios em direção ao cérebro. Então, mais uma vez, a imagem ela já vai para o cérebro processada. E basicamente creio que era tudo que eu tinha para estar falando. Caso que alguém queira estar esclarecendo alguma coisa, caso tenha alguma dúvida, pode, acho que todo mundo tem como estar entrando em contato comigo. E se não, basta dar uma aprofundada um pouco maior no livro Vida, que me ajudou bastante. Teve um referencial muito completo no capítulo que diz especificamente, né, como... Opa, a gente vai chegar lá. Como os sistemas sensoriais detectam a luz. E é basicamente isso. Um bom fim de ciclo para todos e até mais, né?